A vida de Julia Roberts está desmoronando. Seu marido, Danny, foi visto com outra mulher e quer o divórcio. Ao mesmo tempo, ela descobriu que seu sobrenome é falso. Seu nome verdadeiro é Julia Mitchell. Além disso, o trauma dos abusos sofridos por seu padrasto está lhe causando sérios problemas de saúde. Aos 56 anos, amigos dizem que ela chora o tempo todo e seus filhos mal falam com ela. Mesmo com toda a sua fortuna, Julia não consegue consertar sua família desestruturada, nem sua saúde debilitada. Julia Fiona Roberts nasceu em 28 de outubro de 1967, em Smyrna, Geórgia. Julia nasceu em um subúrbio de Atlanta. Seus pais, Walter Grady Roberts e Betty Lou Bramos, eram apaixonados por atuação e dirigiam uma pequena escola de teatro em Coro, Geórgia, onde ensinavam crianças, incluindo Yolanda, filha de Martin Luther King Jr. Como forma de agradecimento, a família King pagou as despesas do hospital quando Julia nasceu. Foi um gesto de bondade que conectou sua família à história de uma maneira que poucos conhecem. A casa de Julia era repleta de criatividade, mas também de dificuldades. Seus pais eram atores e escritores, mas o dinheiro era um problema. Embora o casamento deles, sempre tenso, sofreu com a pressão financeira e, em 1971, quando Julia tinha apenas 4 anos, eles se divorciaram. Após a separação, o pai de Julia continuou presente em sua vida, mas sua mãe teve que criar 3 filhos praticamente sozinha. Em 1972, Betty Lou se casou novamente na esperança de encontrar estabilidade. Mas, em vez disso, trouxe para casa um homem que piorou ainda mais a situação. Michael Moss não era o padrasto que Julia precisava. Ele era abusivo e desempregado na maior parte do tempo, tratando a família com crueldade e criando um lar repleto de medo para Julia. O irmão mais velho, Eric, mais tarde o chamou de aberração e disse que ele tornou suas vidas miseráveis. Até mesmo Julia, que raramente fala sobre essa parte do seu passado, deixou claro que não quer ter nada a ver com Moss. Sua mãe admitiu mais tarde que casar com ele foi a pior decisão de sua vida. O casamento durou 11 anos, antes de ela finalmente o deixar em 1983. Mas, a essa altura, o estrago já estava feito. Enquanto lidava com Moss em casa, Julia também sofreu uma perda devastadora em 1977, quando tinha 10 anos. Seu pai, Walter, morreu de câncer de garganta aos 44 anos. Sua morte deixou um vazio na vida dela que nunca se curou completamente. Walter havia sido um pai amoroso e um talentoso dramaturgo que incentivou sua criatividade. Perdê-lo tão jovem a fez amadurecer rapidamente. Ela aprendeu cedo que a vida podia ser injusta, mas também aprendeu a superar a dor. A escola também não ofereceu muito alívio. Em vez de encontrar conforto entre os amigos, Julia frequentemente se tornava alvo de provocações cruéis. Seu largo sorriso, que mais tarde se tornaria sua marca registrada, a caracterizava. Sua marca registrada era algo que seus colegas zombavam. Chamavam-na de Banguela, um apelido feito para envergonhá-la. O bullying a magoou, mas também a fortaleceu. Anos depois, ela usou essas memórias dolorosas para ajudar outras pessoas, denunciando o bullying e apoiando campanhas que incentivavam a gentileza. Aos 18 anos, Julia Roberts tomou uma decisão ousada. Mudou-se para Nova York em 1985 para perseguir seu sonho de se tornar atriz. O começo foi difícil. Ela assinou com a agência de modelos Click, na esperança de ser notada, mas a carreira de modelo não era o que ela esperava. A oportunidade que ela precisava era urgente, pois os empregos eram escassos e ela lutava para se sustentar. Trabalhou em diferentes empregos enquanto fazia aulas de atuação para aprimorar suas habilidades. Em 1986, conseguiu seu primeiro pequeno papel na série de TV Crime Story. Foi apenas um episódio, não o suficiente para torná-la famosa, mas deu-lhe um começo.
Ela não tinha conexões familiares em Hollywood. Não havia caminho fácil, mas ela continuou insistindo. As objeções continuavam surgindo, mas ela não deixou que a impedissem. Seu primeiro papel no cinema foi em Firehouse. Em 1987, foi algo pequeno, nada revolucionário, mas representou mais um passo em frente. Em 1988, ela fez um teste para Mystic Pizza, uma comédia romântica sobre 3 jovens mulheres que trabalham em uma pizzaria em Connecticut. Ela interpretou Daisy Araujo, uma jovem confiante e rebelde. O filme não foi um grande sucesso comercial, mas a crítica adorou. Roger Ebert chamou Roberts de uma grande beleza com uma energia feroz e previu que ela seria uma estrela. Suas palavras se provaram verdadeiras. Na época, Roberts ainda trabalhava como atriz. Um dia, vendedora na Ann Taylor em Nova York, ela vendia roupas. No dia seguinte, chamava a atenção de diretores de elenco de Hollywood. Mystic Pizza a projetou para o estrelato, mas ela ainda tinha muito a provar. Em 1989, conseguiu um papel que mudaria tudo. Flores de Aço, Steel Magnolias, um drama com um elenco poderoso, incluindo Sally Field, Dolly Parton, Shirley Manley e Olympia Dukakis. Roberts interpretou Shelby, uma jovem noiva com diabetes. O papel era profundamente emocionante e exigia muita vulnerabilidade. Ela nem era A primeira escolha para o papel foi Meg Ryan, que havia sido escalada inicialmente, mas acabou desistindo para fazer Harry e Sally, feitos um para o outro. Julia Roberts entrou em cena, pronta para provar seu valor. A produção foi desafiadora. O diretor Herbert Ross foi duro com Roberts, criticando seu peso, sua aparência e até mesmo sua atuação. Foi uma experiência difícil, mas ela perseverou e sua performance foi inesquecível. O filme arrecadou 96,8 milhões de dólares, contra um orçamento de 15 milhões. Mais importante ainda, Roberts ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante e recebeu sua primeira indicação ao Oscar. Julia Roberts tinha apenas 22 anos. Quando assumiu o papel que mudaria sua vida em 1990, ela estrelou Uma Linda Mulher, uma comédia romântica que se tornou um enorme sucesso. O filme contava a história de Vivian Ward, uma acompanhante que é contratada por um rico empresário por uma semana e acaba se apaixonando. Richard Hendricks interpretou Edward Lewis, o sofisticado empresário que nunca esperava se apaixonar por ela. A química entre eles era inegável e o público não se cansava deles, mas o filme quase não aconteceu da forma como o conhecemos hoje. Originalmente, Uma Linda Mulher era um filme sombrio. O drama chamado 3000 tinha uma história muito mais crua com um final triste, onde Edward abandona Vivian depois de gastar muito dinheiro com ela. Quando a Disney assumiu o projeto, tudo mudou. O roteiro foi reescrito, transformando-se em um conto de fadas moderno com um final feliz. Essa mudança acabou sendo a chave para o sucesso do filme. Com um orçamento de apenas 14 milhões de dólares americanos, as expectativas não eram altas. Mas quando o filme estreou nos cinemas em 23 de março de 1990, foi um sucesso estrondoso. Arrecadou incríveis 463 milhões de dólares americanos em todo o mundo e vendeu mais de 42 milhões de ingressos somente nos Estados Unidos. Mais do que Casamento Grego, em 2002, que havia sido uma das maiores comédias românticas de todos os tempos, o sucesso do filme foi histórico, tornando Julia Roberts um nome conhecido em todo o país da noite para o dia. Ela ganhou um Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical e recebeu uma indicação ao Oscar pelo papel. Ela era oficialmente a nova queridinha da América em Hollywood, mas conseguir o papel não foi fácil. Quando a produtora original faliu, Roberts, que já havia sido escalada, teve que fazer testes novamente. A Disney não estava convencida.
Inicialmente, ela não participou do filme, mas o diretor Gary Marshall insistiu para que ela participasse. Foi a decisão certa. Ela e Gere eram perfeitos juntos, e a conexão entre eles tornou o filme inesquecível. Alguns dos momentos mais famosos do filme nem sequer foram planejados. Na cena em que Edward mostra um colar de diamantes para Vivian, Gere fecha a caixa de joias com um estalo, fazendo Roberts cair na gargalhada. Essa reação foi genuína, e Marshall decidiu mantê-la na versão final. As filmagens tiveram seus desafios. Roberts estava muito nervosa antes de começar a filmar. As cenas românticas com Gere causaram urticária em uma ocasião, e Marshall chegou a deitar na cama com eles para ajudá-la a relaxar. A famosa cena do banho de espuma também teve seus problemas. O detergente usado para fazer as bolhas removeu a cor do cabelo de Robert, obrigando a equipe a consertar tudo tarde da noite. A seleção do elenco foi outro obstáculo. Antes de Robert ser escolhida, várias atrizes famosas recusaram o papel. Até Gere estava inseguro sobre participar, até que Roberts o convenceu. Durante a reunião, ela lhe entregou um bilhete que simplesmente... Ela disse, por favor, diga sim, e foi tudo o que precisou. Mesmo sendo um enorme sucesso, Roberts não fazia ideia de que o filme havia estreado, pois estava trabalhando em outro projeto. Mais tarde, descobriu que Uma Linda Mulher havia arrecadado $1 milhão americanos em seu fim de semana de estreia, um número enorme na época. Ajustando para os valores atuais, isso equivaleria a cerca de $21 milhões americanos. Anos depois, a Disney o celebraria como seu filme para maiores de 18 anos de maior bilheteria até 2024. Após Uma Linda Mulher, Roberts se tornou uma das estrelas mais rentáveis de Hollywood, estrelando um sucesso atrás do outro ao longo da década de 1990, incluindo O Casamento do Meu Melhor Amigo, em 1997, e A Ressaca de Amor, em 1999. Ela fez história em 2000, tornando-se a primeira atriz a ganhar $20 milhões americanos por um único filme. Aaron Brockovich. Na época, astros como Tom Cruise e Tom Hanks ganhavam $20 milhões americanos por filme, enquanto as mulheres em Hollywood recebiam muito menos. Roberts mudou o rumo de sua carreira ao interpretar o ativista da vida real, Aaron Brockovich, considerando-o uma das melhores performances de sua trajetória. Com uma bilheteria de $56 milhões americanos em todo o mundo, com um orçamento de $52 milhões americanos, Roberts provou que um filme estrelado por uma mulher poderia ser tão bem sucedido quanto qualquer blockbuster. Ela ganhou seu primeiro Oscar de melhor atriz e seu salário estabeleceu um novo padrão em Hollywood. Roberts afirmou posteriormente que nunca viu a negociação como uma luta pela igualdade. Ela apenas queria ser paga de forma justa. Em uma entrevista, ela explicou: "Eu não me senti tão presa a essas questões, mas pensei, vamos ser realistas, vamos ser justos." Seu sucesso abriu portas para que futuras atrizes exigissem salários mais altos. Mas tudo começou com Uma Linda Mulher. O filme transformou Julia Roberts em uma superestrela e, décadas depois, ainda é um clássico. O vestido vermelho, o romance inesquecível e a mistura perfeita de humor e emoção fizeram dele um fenômeno cultural. O que começou como um filme de baixo orçamento com um futuro incerto se tornou um dos filmes mais icônicos de todos os tempos. A carreira de Julia Roberts tem sido uma montanha-russa de grandes sucessos, tropeços surpreendentes e performances inesquecíveis. Ela passou de uma jovem de rosto angelical, de novata a uma das estrelas mais rentáveis de Hollywood, faturando salários recordes e ganhando um Oscar. Em 1991, ela arriscou tudo com Dormindo com o Inimigo, um suspense psicológico que marcou uma mudança em relação às comédias românticas que a tornaram famosa. Ela interpretou Laura Burney, uma mulher que finge a própria morte para escapar de um marido abusivo.
O filme recebeu críticas mistas, mas o público ficou cativado. Arrecadou 175 milhões de dólares americanos em todo o mundo, com um orçamento de menos de 20 milhões de dólares americanos. Esse tipo de sucesso é inegável. Provou que Roberts era mais do que apenas uma estrela de comédias românticas. Ela podia protagonizar um suspense e atrair grandes bilheterias. Naquele mesmo ano, estrelou Morrendo Jovem, um romance sobre uma mulher que se apaixona por um homem com doença terminal. Tinha todos os elementos de um filme emocionante, mas os críticos o consideraram previsível e excessivamente sentimental. Não teve o mesmo impacto que Dormindo com o Inimigo. Não foi um desastre, mas também não foi um sucesso. Então veio Hook, a versão de Steven Spielberg para o filme. Em A História de Peter Pan, Roberts interpretou Tinker Bell, um papel que deveria ter sido um sonho. O filme arrecadou mais de 300 milhões de dólares em todo o mundo, mas nos bastidores as coisas não foram tão mágicas. Rumores se espalharam de que Roberts teve dificuldades no set, e membros da equipe até a apelidaram de Tinker do Inferno. Spielberg admitiu mais tarde que eles tiveram dificuldades para trabalhar juntos, embora tenha atribuído isso aos problemas pessoais que Roberts estava enfrentando na época. A produção do filme se arrastou por meses, estendendo-se de uma data prevista de 76. As filmagens, que duraram 116 dias, fizeram com que os custos disparassem de 48 milhões de dólares americanos para mais de 80 milhões de dólares americanos. No final, Roberts e Spielberg nunca mais trabalharam juntos. Em 1997, ela voltou ao topo com O Casamento do Meu Melhor Amigo, uma comédia romântica que subverteu a fórmula usual. Em vez de interpretar o par romântico perfeito, Roberts assumiu o papel de Julianne Potter, uma mulher que percebe estar apaixonada por seu melhor amigo poucos dias antes do casamento dele. O filme se tornou um enorme sucesso, arrecadando 299 milhões de dólares americanos em todo o mundo. Críticos e elogios foram recebidos. O público adorou a abordagem inovadora do romance, e a trilha sonora se tornou igualmente famosa, com I Say a Little Prayer se transformando em um momento icônico. Roberts recebeu uma indicação ao Globo de Ouro e o filme consolidou seu lugar como a rainha das comédias românticas. Então veio o papel que mudou tudo. Aaron Brockovich, 2000, não foi apenas um sucesso, foi um momento decisivo em sua carreira. Baseado em uma história real, o filme acompanha Aaron Brockovich, uma mãe solteira que ajudou a expor uma enorme conspiração corporativa. O filme fez, com uma bilheteria de 256 milhões de dólares americanos em todo o mundo, a atuação de Roberts foi eletrizante, rendendo-lhe o Oscar de melhor atriz, além de um BAFTA, um Globo de Ouro e um Prêmio SAG. Isso não foi apenas um marco em sua carreira, foi histórico. Ela se tornou a primeira atriz a receber um salário de 20 milhões de dólares americanos por um único filme. Depois disso, tornou-se imparável, assinando contratos para grandes produções como 11 Homens e um Segredo, que lhe rendeu 10 milhões de dólares americanos, e O Sorriso de Mona Lisa, que arrecadou o valor recorde de 25 milhões de dólares americanos. Até então, seus filmes haviam faturado mais de 3,9 bilhões de dólares americanos em todo o mundo. Todos a adoravam, e os estúdios sabiam que ela podia transformar qualquer filme em um sucesso de bilheteria. Uma pesquisa chegou a revelar que 54% dos americanos assistiriam a qualquer projeto estrelado por ela. Sua vitória no Oscar não foi isenta de controvérsia. Em seu discurso de agradecimento emocionante, ela se esqueceu de agradecer ao verdadeiro Aaron Brockovich. O momento virou notícia, mas ela rapidamente se retratou nos bastidores. Mesmo com esse pequeno deslize, sua atuação permanece uma das mais celebradas da história do Oscar. A vida amorosa de Julia Roberts tem sido tão dramática quanto os papéis que ela interpreta.
No final da década de 1980 e início da década de 1990, ela era uma das maiores estrelas em ascensão de Hollywood e seus relacionamentos estavam constantemente nas manchetes. Um dos mais intensos e chocantes foi seu romance com Kiefer Sutherland. Ela conheceu Sutherland em 1990 durante as filmagens de Linha Mortal. A atração foi instantânea e, em poucos meses, eles estavam noivos. O casamento foi marcado para 14 de junho de 1991 no estúdio da 20th Century Fox, em Los Angeles. Cerca de 150 convidados foram convidados e a mídia estava pronta para cobrir o evento. O casamento era para ser um conto de fadas de Hollywood, mas apenas 3 dias antes do grande dia, tudo desmoronou. Roberts cancelou abruptamente o casamento, deixando Sutherland em choque. Rumores se espalharam de que ele a teria traído com uma stripper chamada Amanda Rice. Mais tarde, ela afirmou que ele a chamou de princesa de gelo insegura, o que só piorou as coisas para ele. Mas o verdadeiro choque veio quando Roberts não apenas cancelou o casamento, como também deixou o país no dia em que deveria se casar. Ela foi vista na Irlanda com Sutherland. O melhor amigo de Roberts, Jason Patrick, ficou de coração partido, mas o que mais o magoou foi a traição de Patrick. Mais tarde, ele chamou seu ex-amigo de cobra e admitiu que toda a situação havia sido dolorosa. Anos depois, porém, ele tinha uma perspectiva diferente. Elogiou Roberts por perceber que eram jovens demais para se casarem e admitiu que o relacionamento havia sido dominado pela fama. Considerou Scandal um dos maiores términos de Hollywood da década e, apenas 2 anos depois, em 27 de junho de 1993, Roberts chocou a todos novamente. Com apenas 3 semanas de namoro, ela se casou com o cantor Country Lyle Lovett. O relacionamento parecia improvável. Ela era uma estrela de cinema glamourosa, e ele, um músico nascido no Texas, mas algo entre eles se encaixou. O casamento foi tão inesperado quanto o romance. Realizado em uma pequena igreja em Marion, Indiana, foi planejado em apenas 72 horas. Após a cerimônia, Lovett apresentou Roberts como sua esposa durante um show naquela mesma noite. No início, eles pareciam felizes. Lovett frequentemente dedicava músicas a ela no palco e apoiavam as carreiras um do outro. Mas a realidade de suas agendas logo se impôs. Eles passavam longos períodos na estrada e Robert estava constantemente filmando, raramente tendo tempo juntos, e o casamento começou a sofrer por causa disso. Alguns rumores sugeriam que Roberts havia se aproximado do ator de Antes do Amanhecer, Ethan Hawke, durante esse período, aumentando ainda mais a tensão. Em março de 1995, após apenas 21 meses juntos, anunciaram o divórcio. Não houve drama, apenas o entendimento de que suas carreiras haviam tornado as coisas impossíveis. Roberts, mais tarde, ela disse que a separação foi ridiculamente amigável e insistiu que não tinha arrependimentos. Ele ecoou os mesmos sentimentos, dizendo que ainda a respeitava por isso. O término de Roberts não teve nenhum escândalo envolvido, mas seu próximo relacionamento traria mais controvérsia do que qualquer coisa antes. Em 2000, Roberts namorava o ator Benjamin Bratt há vários anos, mas tudo mudou quando ela conheceu o cinegrafista Daniel Moder no set de A Mexicana. Houve uma conexão instantânea, mas havia um problema. Moder era casado na época. Roberts ainda estava com a maquiadora Vera Steinberg, e a separação foi complicada. Steinberg se recusou a assinar os papéis do divórcio por mais de 1 ano, o que gerou tensão entre todos os envolvidos. Frustrada com as demoras, Roberts tomou uma atitude ousada. Foi vista usando uma camiseta feita em casa com os dizeres Aloe Vera estampados, uma mensagem clara para Steinberg. A atitude causou um frenesi na mídia, com muitos criticando Roberts por sua insensibilidade.
No fim, Steinberg finalmente concordou com o divórcio, supostamente após receber $200 mil americanos. Assim que Moulter foi legalmente libertado, ele e Roberts não perderam tempo e, em 4 de julho de 2002, casaram-se em uma cerimônia secreta no rancho dela, no Novo México. Nem mesmo os convidados sabiam que era um casamento até a meia-noite, quando Roberts e Moulter trocaram votos sob as estrelas. Apesar do início dramático, o casamento durou mais de 2 décadas. Eles tiveram os gêmeos Hazel e Phineas em 2004, seguidos pelo filho Henry em 2007. Ao contrário de seus relacionamentos anteriores, este se manteve bastante discreto. Ao longo dos anos, surgiram rumores sobre problemas conjugais, incluindo desentendimentos sobre onde morar. Mas Roberts sempre os desmentiu, afirmando que seu casamento foi a melhor decisão de sua vida. Julia Roberts cresceu acreditando que fazia parte da família Roberts, mas uma descoberta chocante mudou tudo. Durante uma participação no programa Finding Your Roots, da PBS, com o Dr. Henry Louis Gates, Jr., ela descobriu que o nome que carregara por toda a vida não era, na verdade, seu nome de sangue. A investigação começou com seu bisavô, John. Os pesquisadores de Pendleton Roberts analisaram antigos registros do censo do condado de Douglas, na Geórgia, e encontraram algo estranho. O pai de John constava como Willis Roberts, mas havia um problema. Willis havia falecido em 1864 e John só nasceu em 1878, o que tornava impossível que Willis fosse seu pai biológico. Para descobrir a verdade, foram realizados testes de DNA usando amostras de Julia e de seu primo em 1º grau. Os resultados apontaram para um homem completamente diferente, Henry MacDonald Mitchell Jr., que morava a poucos quilômetros de distância. A trisavó de Julia, Roa Roberts, era sutil na época. A conexão era clara. Henry era o verdadeiro pai de John, não Willis. Mas havia outra reviravolta. Henry já era casado e tinha 6 filhos com sua esposa Sarah. Sua mãe viúva morava a apenas 4 casas de distância de Roa, o que facilitava o encontro entre eles. O relacionamento entre os dois havia sido um segredo por gerações, enterrado pelo tempo e pela perda, perdido na história. Quando o Dr. Gates revelou isso a Julia, ela ficou chocada. "Então, somos Mitchells?" perguntou. "Você está me dizendo isso?" "Sou Julia Mitchell. Foi uma descoberta que reescreveu toda a história da minha família, mas, apesar da surpresa, encarei com humor e aceitação. Admito que fiquei impressionada, mas ainda me sentia conectada ao nome Roberts, o único que conhecia. Essa revelação também mudou a forma como eu via minha trisavó, Roa. Ela se casou com Willis Roberts na década de 1850, mas, após a morte dele na Guerra Civil, passou anos viúva. Em 1878, teve um filho. Não havia certidão de nascimento para ele. Ela explicou o que tinha acontecido e ninguém jamais questionou. Julia Roberts estava no auge de sua carreira quando aceitou o papel de Tinker Bell em Hook, o filme de fantasia de 1991, dirigido por Steven Spielberg. Tinha tudo para dar certo. Um orçamento enorme, um elenco repleto de estrelas e um dos cineastas mais respeitados de Hollywood. Mas, nos bastidores, as coisas não saíram como planejado. Roberts tinha apenas 23 anos e estava lidando com uma crise pessoal. Seu noivado com Kefir Sutherland havia acabado de terminar em um escândalo que dominou os tabloides. Rumores de traição de ambos os lados e a constante atenção da mídia a seguiram até o set de filmagem de Hook, e logo os membros da equipe começaram a chamá-la de Tinker. Ela foi acusada de passar longas horas em seu trailer, chegar atrasada e ser difícil de trabalhar. Spielberg, conhecido por administrar um set rígido, teria ficado frustrado. Houve até conversas sobre substituí-la no papel, mas com um orçamento que já ultrapassava os $70 milhões, essa teria sido uma decisão cara.
As filmagens se estenderam de 76 para 116 dias, em parte devido a atrasos ligados a Roberts, embora outros também tenham contribuído para o problema. Diversos fatores contribuíram para o atraso nas filmagens. O método de atuação intenso de Dustin Hoffman e as restrições ao trabalho infantil também contribuíram para o cronograma prolongado. O papel de Roberts tornou a experiência ainda mais difícil. Ao contrário da maioria do elenco, ela passou grande parte do tempo atuando sozinha em frente a uma tela verde. Spielberg era seu único ponto de contato, e o relacionamento já tenso entre eles só piorou anos depois. Spielberg chamou aquele período de uma época infeliz, um comentário que Roberts interpretou como uma traição pessoal, a quem ela esperava que ele defendesse. Ela se opôs aos rumores, mas, em vez disso, sentiu-se abandonada. Em entrevistas, ela o chamou de traidor e admitiu que foi uma lição difícil. Apesar de tudo isso, Hook foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 300 milhões de dólares americanos em todo o mundo, mas não atendeu às expectativas para um filme de tão alto orçamento. Embora o público tenha gostado do filme, a tensão entre Roberts e Spielberg nunca desapareceu. Eles nunca mais trabalharam juntos. Anos depois, a vida de Roberts tomou um rumo muito diferente em 2009, durante as filmagens de Comer, Rezar, Amar. Na Índia, ela descobriu o hinduísmo. Ela estava filmando em um ashram perto de Haryana quando teve seu primeiro contato com a filosofia hindu. Algo nela a cativou. Mais tarde, ela disse que ver uma fotografia de Neem Karoli Baba, um guru hindu, a comoveu profundamente mesmo sem nunca tê-lo conhecido. Em 2010, Roberts se identificou publicamente como hindu praticante. Isso não era apenas uma fase. Ela e seu marido, o cinegrafista Daniel Motor, começaram a visitar templos com os filhos. Eles cantavam e oravam juntos, tornando isso uma parte central de suas vidas. O compromisso com o hinduísmo transpareceu até mesmo em seu trabalho. Ela nomeou sua produtora de Red Om Films, uma referência ao som sagrado M. Ela expressou admiração por festivais hindus como o Diwali e até considerou comprar propriedades na Índia, especificamente em cidades sagradas como Harir ou Varanasi. Julia Roberts nunca diminuiu o ritmo, mesmo depois de décadas em Hollywood. Ela continua encontrando novas maneiras de surpreender o público. Em 2017, ela estrelou Extraordinário, Wonder, um filme que emocionou pessoas ao redor do mundo, baseado no best-seller de R.J. Paulo. O filme conta a história de Augie Pullman, é um menino com síndrome de Treacher-Collins que luta para se encaixar na escola. Roberts interpreta sua mãe, Isabelle, uma mulher que apoia o filho incondicionalmente. Os críticos consideraram sua atuação calorosa e profundamente comovente. O filme se tornou um grande sucesso, arrecadando 35,9 milhões de dólares americanos em todo o mundo, com um orçamento de 20 milhões de dólares americanos. Também alcançou 86% de aprovação da crítica e 88% do público no Rotten Tomatoes. Para Roberts, foi a prova de que sua presença ainda podia atrair público aos cinemas. Em 2022, ela retornou à comédia romântica com Ticket to the Red. O filme Um Ingresso para o Paraíso reuniu Roberts e George Clooney e foi dirigido por Paul Parker, o cineasta por trás de Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo. A história acompanha um casal divorciado que se une para impedir que a filha se case muito cedo. É um filme divertido, leve e cheio da química que fez de Roberts e Clooney uma dupla tão incrível em uma época em que as comédias românticas lutavam para fazer sucesso nos cinemas. Um Ingresso para o Paraíso se tornou um sucesso surpresa, arrecadando quase 170 milhões de dólares americanos em todo o mundo, e provando que Roberts ainda tinha uma conexão especial com o público. Para o público, ela não era apenas a estrela do filme, mas também a produtora, demonstrando mais uma vez que podia moldar um projeto do início ao fim.
No entanto, Roberts nunca foi apenas uma estrela de comédias românticas. Ela sempre assumiu papéis intensos e desafiadores. Em 2013, estrelou August, Osage County, um drama familiar sombrio baseado na peça vencedora do Prêmio Pulitzer de Tracy Lee. Ela interpretou Barbara Weston, uma mulher que tenta manter sua família unida enquanto enfrenta os métodos cruéis e manipuladores de sua mãe. Interpretada por Meryl Streep, a trama proporciona uma poderosa batalha na tela entre duas atrizes incríveis. O filme estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto antes de seu lançamento em larga escala em dezembro de 2013. Recebeu críticas mistas a positivas, mas a atuação de Roberts se destacou. A Vanity Fair a descreveu como pungente e implacável. O papel lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, marcando sua quarta indicação ao prêmio. O filme arrecadou 74 milhões de dólares americanos em todo o mundo, com um orçamento de 25 milhões de dólares americanos, e recebeu 16 prêmios. Com 67 indicações em diferentes premiações, Roberts também abraçou novas formas de contar histórias. Em 2018, fez sua estreia na televisão em Homecoming, um thriller da Amazon Prime dirigido por Sam Esmail, o criador de Mr. Robot. Ela interpretou Heidi Bergman, uma assistente social em uma misteriosa instalação criada para ajudar soldados a se adaptarem à vida civil. Conforme a história se desenrola, Heidi começa a perceber que algo está errado. A série alterna entre duas linhas temporais. Uma em que ela trabalha na instalação e outra em que luta para se lembrar do passado. O que realmente aconteceu em Homecoming foi diferente de tudo que Roberts havia feito antes. Foi tenso, psicológico e repleto de reviravoltas inesperadas. Os críticos elogiaram sua atuação, considerando-a uma das melhores em anos. Ela interpretou Heidi com uma intensidade silenciosa, revelando lentamente a profundidade da confusão e do medo de sua personagem. Naquele ano, o papel lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor atriz em série dramática. Roberts não era apenas a protagonista, mas também produtora executiva, mostrando mais uma vez que tinha talento para o cinema. Uma participação na definição dos projetos que ela assumiu